Olá, boa noite. Boa noite, bom dia para quem for assistir, né, de manhã, meu vídeo. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Maria da Paz, terapeuta sistêmica cognitiva, especialista em dependência afetiva e codependência emocional, né? E eu vim gravar esse vídeo porque em atendimento eu tenho visto muitas pacientes, né? Apesar de ter homens também em atendimento, mas o meu público é bem voltado para um público mais feminino. E eu estou vendo, né, dentro de atendimento de consultório, mulheres em relações muito inadequadas, com vários tipos de transtornos, com a dependência aí afetiva, com apego patológico, né, com a carência, com a codependência, sem saber de fato ou sem entender basicamente, né, o que estão acontecendo, relacionamentos inadequados, de muito abuso, de muita violência física, verbal, psicológica, aonde a gente vê crises de ansiedade, depressão aflorando e elas perdidas. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre o transtorno, né, de personalidade narcisista e o codependente emocional. Como que se dá essa dinâmica, né, entre esses dois indivíduos aí que começam a se relacionar afetivamente, tá? Tem pais narcisistas, mães narcisistas, irmãos narcisistas, mas aqui eu vou focar de fato no relacionamento afetivo entre o codependente, o dependente emocional e o codependente e o transtorno de personalidade narcisista, né? Quem é o narcisista, né? Me perguntam, né? Quem é o narcisista? O narcisista, ele é um indivíduo, né? Que tem aqui um conceito que antes, né? Para que a gente entenda, né, que o narcisismo, antes de ser um transtorno da personalidade do indivíduo, né, aí é permeante, tá? Esse comportamento, ele pode vir da falta e ele pode vir do excesso, né? Então é como esse indivíduo começa a se perceber no mundo, né? Antes de ser um transtorno da personalidade, ou seja, um conceito que antes de ser uma doença, é a maneira como esse indivíduo passa a se ver no mundo, a se comportar diante da vida, né? Diante das pessoas, diante do mundo, né? Então, o narcisista, ele tem uma disfuncionalidade, né, na sua alta percepção de se enxergar. Ele se vê uma pessoa altamente grandiosa, uma pessoa que se percebe assim com todos os direitos, né? Assim, onde o outro está ali para o servir, né? Então, assim, ele tem uma percepção assim que o outro nunca está qualificada para estar com ele, porque ele se vê grandioso, né? É uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, tudo de bom tem que ser para ele, tudo de bom tem que vir dele, né? Então, assim, ele não tem, como todos nós temos, né, seres humanos, né, a humildade do aprendizado com o outro, né? Ele não se vê desse jeito, né? Ele acha que todos estão todos muito abaixo dele, e ele ali, né, se vê essa pessoa altamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora, né, de tudo, e todos que estão ali ao redor dele é para o servir,
né? É para servir, é para se doar, é para entregar, é para dar. Então, assim, ele é de um egocentrismo muito grande, né? E ele vai, assim, usando, né? Manipulando, né? Para que tudo seja para ele, e isso aí é nas suas relações de amizade, no trabalho, no relacionamento afetivo, como se dá essa dinâmica aí, né? Do codependente com o transtorno de personalidade narcisista. É algo que é para se pensar, porque nós temos aí muitos abusos. O codependente, por sua vez, o codependente, como ele busca suprir uma falta primária, uma rejeição, um abandono. Ele entra nessa dinâmica ali com o narcisista, né? E o narcisista ele começa ali, fazer um jogo emocional. Percebe? Então, eu escrevi tudo aqui, fiz o texto bonitinho e falando aqui para vocês, né? O que acontece com essa dinâmica aí, né? O que nós temos dentro dessa relação? Primeiro, é uma relação de abuso de fato, porque tem a manipulação ali presente, né? Ele manipula. Ele vai manipulando, ele vai despersonalizando o outro, vai entrando em torturas psicológicas, despersonalização, torturas emocionais. E o indivíduo começa a se perder de si, né? Vai perdendo o resto da sua autoestima, vai perdendo a sua identidade, porque ele quer agradar o narcisista, percebe isso? Ele quer agradar. Então ele começa a fazer tudo que o outro quer, e quando ele é desagradado, tem aí o silêncio, né? O narcisista silencia por quê? O narcisista silencia para mostrar para sua vítima o seu poder de dominante sobre ela. Percebe? O passivo é dominado nessa dinâmica. O passivo ele é dominado e a pessoa, o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista vai pintando e bordando com o outro, né? Eu gosto muito de trazer exemplos, e eu tive uma paciente muito recente, né, que ela chegou para mim numa crise de ansiedade, ali numa síndrome de abstinência, né? Onde tem dependência, tem a síndrome da abstinência, da ansiedade, a depressão, a ansiedade. Chega, se instala no indivíduo, né? Então ela chegou numa crise de ansiedade porque ela não entendia, né? Ela não entendia o que de fato estava acontecendo dentro do relacionamento dela. Onde o tempo todo ela agradava, onde o tempo todo ela fazia, onde o tempo inteiro ela demonstrava, e esse outro aí ia, silenciava, despersonalizava, rejeitava, fugia. E aquilo foi começando, né, ficar angustiante, é sofrido, né? É sofrido pro codependente, né? Porque de fato é um jogo, né? E ele voltava, e quando ele voltava, né, começava a impor o que ele queria, o que ele esperava, e ela fazia e nunca estava suficiente, porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. É um abuso, tem abuso verbal, tem abuso psicológico, muitas das vezes tem abuso físico, né?
E a vítima, ela fica muito perdida dentro dessa dinâmica aí, sem conseguir sair, sem conseguir entender, ficar ali paralisada. Por quê? Porque tem medo do abandono, porque tem medo da carência, porque tem o apego patológico, né? E, e a gente vai vendo, né, mulheres a cada vez mais ser maltratada, despersonalizadas, silenciada, né? O silêncio, gente, não é só uma forma do outro querer demonstrar poder sobre o outro, mas é uma agressão psicológica, né? É uma agressão psicológica aonde é como se o outro não tivesse valor perante a vida, perante si próprio e perante o outro, né? Então é uma tortura psicológica, é uma agressão, né? É uma agressão com o outro, né? E a gente vê todos os dias, eu vejo todos os dias, né? Eu falo a gente porque eu acredito que quem lida, né, com a saúde mental, emocional, tá vendo todos os dias. Essa história de que os opostos não se atraem não é verdade, né? Quando olhamos ali para a dependência afetiva, a dependência afetiva ela é um vício, né? Assim como das outras substâncias, né? Assim como o vício do jogo, assim como o vício da droga, assim como o vício do sexo, da compra. E o dependente afetivo, ele busca suprir dentro das suas relações, o dependente, o codependente afetivo, né? Porque o dependente afetivo, quando ele entra na dinâmica com o transtorno de personalidade narcisista, não é só ali a dependência afetiva, né? Tem a dependência onde ele não consegue sair, né? Por quê? Porque na hora da conquista, o dependente afetivo busca o quê? Busca um amor, né? Ele busca esse amor que foi ali negligenciado na sua raiz primária, né? Então ele traz esse padrão comportamental aí para sua raiz afetiva, onde ele busca, né, esse amor que foi negligenciado lá na primeira infância, lá com seus cuidadores, normalmente por uma falta, por um abandono, por uma rejeição. Então são indivíduos com uma baixa autoestima muito grande, muitas das vezes não tem zero de amor próprio, eles não têm amor próprio, eles muitas das vezes não têm. Quando tem uma estima, é uma estima baixa, né? E o que acontece? Busca o príncipe encantado para sua vida, né? Então, os opostos não se atraem, eles se atraem justamente porque eles vêm dessa falta, né? O narcisista, porque de alguma maneira ali ele, né, começou a se perceber, desenvolver ali a sua personalidade na sua, né, devido ao que ele passou na sua infância, então na sua adolescência, quando ele começa a se perceber, se enxergar, ele busca um poder e ele começa a se enxergar dessa maneira, ok? Percebe isso? Desculpa. Então ele começa a se perceber dessa maneira, né? Então o que acontece? Tem um jogo, né? E vamos imaginar que nós temos um tabuleiro aqui de xadrez com muitas peças a serem manipuladas, né, ali, e alguém tem que ganhar esse jogo, né? Então o narcisista, ele não entra em jogos para perder, né? O narcisista, ele é um predador emocional, né? Ele é um vampirinho, assim, que suga a energia, né, dos seus codependentes. Conheço a minha história de vida, eu passo a entender minha história de vida, eu passo a entender como eu funciono, né? E eu passo principalmente a me amar.
a fazer um resgate da minha autoestima, a fazer um resgate do meu amor próprio e começo a entender que pior que perder o outro é me perder de mim mesmo, perder minha identidade, perder a minha essência, perder quem eu sou, tentando deixar o outro ficar na minha vida ou tentando encaixar na vida do outro. Quando eu sei o meu valor, quando eu conheço a minha história, quando eu trabalho ali a minha raiz da rejeição, do abandono, da carência, do apego patológico, e eu passo a ter um autoconhecimento, eu começo a ter uma autonomia e uma maturidade emocional, aonde eu começo a me blindar de relações predatórias, relações que adoecem não só a psique, mas também a alma. A nossa alma, ela não tem preço. A nossa alma, ela não tem valor em nenhum contexto. Somos filhas, de Deus, amadas, filhas perfeitas, feitas inteiras. E as demandas da vida nos têm nos deixado fragmentadas, com dor na alma, com dor no psicoemocional, com depressão, com transtorno da ansiedade, com a depressão, transtorno de pânico. Tudo isso vem de uma dinâmica de relações afetivas. Então, eu vou trazer mais vídeos, para vocês, para falar um pouco sobre a dependência afetiva, sobre a codependência emocional mais vezes, para falar sobre a raiz da rejeição, do abandono, dessa falta primária, que são feridas que adoecem a alma, e que num processo de autoconhecimento consigo, temos como nos perdoar primeiro, perdoar o outro, e seguir. Para sair de uma dinâmica, de um relacionamento com um narcisista que não tem empatia, ele não tem empatia pelo próximo, ele é de uma dificuldade imensa de aprendizagem com o outro, porque ele não está ali para doar, ele está para receber, ele quer ser exaltado, ele quer ser um majestoso, ele quer ser admirado, porque ele se percebe assim no mundo, como se Deus tivesse o feito e jogado a forma dele fora. Então, quando ele entra numa relação, ele não entra para doar, ele não entra para dar, ele não entra para ser uma interação justa, ele entra de fato ali para que tudo seja para ele, para admirar ele, para tudo de bom tem que ser dele, para ele, por ele, porque é assim que ele se percebe. O que acontece no meio dessas relações? Ele troca muito fácil de parceiro, porque como não tem um laço afetivo, não tem o medo da perda. E se não tem o medo da perda, tem a substituição do objeto de prazer dele. E ele vai substituir, e ele vai silenciar, e ele vai substituir, e ele vai para a sua próxima vítima. E o padrão de comportamento não vai mudar. A relação vai continuar sendo abusiva, ele vai continuar fazendo torturas psicológicas, ele vai continuar despersonalizando o outro, porque ele é um vampiro predador. Chamamos a pessoa com transtorno narcisista de psicopatas do coração. Entende isso?
porque eles não têm afeto, eles não pedem desculpas, eles não têm humildade, eles não têm amor, eles não criam laço afetivo. Eles vão ficar ali até quando tudo for para ele. Esse amor é meu, essa atenção é minha, o outro faz o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu trato o outro da maneira que eu quero. E quando necessário for, eu vou silenciar, que é para que ele entenda que o poder é meu. Que o poder nunca está com o outro, né? Então, o codependente vai se perdendo dentro dessa dinâmica, vai perdendo o resto da sua autoestima, vai perdendo a sua identidade e vai ficando cada vez mais adoecido. Percebem isso? Então, por isso a importância de um autoconhecimento. É claro que cada caso é um caso, cada história é uma história, né? E é necessário se conhecer para trabalhar, né? Para se entender, para se trabalhar, para não ficar dentro não só de um relacionamento com alguém com transtorno da personalidade, de personalidade narcisista, mas com parceiros abusivos, parceiros que anulam, parceiros que agridem, parceiros que maltratam, parceiros que tiram muitas vezes o outro da convivência de familiares, de amigos, de trabalho, porque tudo isso é um domínio sobre o outro. E quanto mais esse domínio existir, mais o outro vai se tornando vulnerável, sem forças para sair e não conseguem sair de relações agressivas, abusivas, aonde causam dor, aonde despersonaliza, aonde a depressão chega, aonde a ansiedade e a angústia estão presentes o tempo inteiro. Eu sou a Maria da Paz, especialista em dependência e codependência afetiva. E, gente, até o próximo vídeo. Eu vou trazer para vocês a carta aqui de um narcisista para a sua codependente. Então, até a próxima. Curtam, comentem, deixem aí um joinha.